Bom, ok, a gente já está ao vivo. A gente vai aguardando aqui a chegada dos espectadores. Provavelmente as notificações vão chegando aí para todo mundo. Só aguardar um pouquinho enquanto a gente aguarda a chegada aí do pessoal. Bom, a gente já está com alguns espectadores ao vivo, cerca de 10 espectadores agora, vai subindo ao longo da transmissão. Então, para introduzir, boa noite a todos. A gente está ao vivo aqui pelo YouTube da Revista Fórum. A gente está ao vivo com o historiador Wagner Marques. O Wagner Marques, ele é historiador e doutorando em História Social, né, Wagner? E ele é autor do livro Fé e Crime, Evangélicos e PCC nas Periferias de São Paulo. Então, o Wagner, ele faz esse estudo sobre o PCC já há alguns anos, tem livro publicado sobre isso, é uma pessoa bem entendida dessa parte das facções que atuam principalmente em São Paulo. Recentemente, na Fórum, nós demos algumas matérias, principalmente uma matéria que foi uma entrevista com o próprio Wagner, falando sobre a questão de uma intensificação dos conflitos entre facções, não só em São Paulo, como no restante do país. Essa matéria, ela foi ao ar antes da notícia dessa intervenção militar. Essa notícia foi ao ar no final de janeiro, né? E na semana passada a gente teve essa notícia do decreto do presidente Michel Temer, que atribui à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, atribui às Forças Armadas, na verdade, a responsabilidade sobre a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, né? Então, quando nós fizemos essa entrevista sobre esse novo conflito entre facções, mal se imaginava que haveria intervenção militar no Rio de Janeiro. Então, uma situação que já era preocupante, uma situação que já era grave, que vinha sendo pouco noticiada pela imprensa, né? A Fórum foi um dos únicos veículos a tratar sobre esse assunto. Essa situação que já era grave, ela tende a tomar novos contornos, tende a ser mais intensificada, uma vez que se mudam os agentes aí desse jogo que até então era jogado pelas facções, pela polícia, pela Secretaria de Segurança Pública, que agora tem um novo agente que são as Forças Armadas, né? Bom, para quem chegou agora, eu vou só retomar. O Wagner, ele é historiador, doutorando em História Social e autor do livro Fé e Criminalidade, Evangélicos e PCC nas Periferias de São Paulo. É isso o nome do livro, Wagner? Sim, Fé e Crime, Evangélicos e PCC nas Periferias de São Paulo. Ok, bom, a gente já está com alguns espectadores ao vivo, acho que a gente pode já começar a falar mais sobre o assunto. Para quem perder esse começo aqui de transmissão, o vídeo vai estar disponível na íntegra depois no YouTube da Fórum, e depois a gente vai replicar também em matérias, então não há problema se alguém tenha perdido aqui essa primeira parte. Então vamos lá. Wagner, a gente conversou na última matéria sobre essa suposta intensificação do conflito entre facções nas periferias de São Paulo e nas periferias pelo Brasil, né? Eu queria que você retomasse um pouco esse assunto para o leitor que não pôde ter contato com essa matéria e tudo mais, e provavelmente não teve contato mesmo, porque a imprensa tem pouco noticiado isso. O que está acontecendo hoje nas facções em São Paulo, no Brasil? Há notícias de uma intensificação da guerra entre essas facções. A gente vê aí no noticiário mortes de membros do PCC, mortes de membros do Comando Vermelho. Nos grupos de WhatsApp, há algum tempo, circularam notícias que falariam sobre supostos toques de recolher nas periferias e tudo mais. Então, antes da gente falar dessa intervenção militar em específico, eu queria que você fizesse esse resgate e contextualizasse o leitor sobre o que está acontecendo nas periferias de São Paulo. Há uma intensificação do conflito entre as facções? Bom, boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando. É um prazer muito grande fazer parte do debate. Acredito que há questões que nós temos que refletir, e esse é um canal que oportuniza essas reflexões, ainda mais quando ficam hospedados.
Também parabenizo a Fórum por estar na vanguarda de reflexões de temáticas que são negligenciadas, especialmente pela grande imprensa, e temáticas essas que costuram o cotidiano de pessoas que lidam, que tratam de suas vidas em situações que nós estamos a cada vez mais percebendo uma negligência ou uma proposital um proposital esquecimento de algumas questões vitais da vida humana de pessoas que vivem especialmente nas periferias. O meu objeto de pesquisa, em especial nos últimos anos, tem sido a intersecção entre religião e crime, especialmente nas periferias de São Paulo, onde eu tenho como produto de análise perceber dois grandes fenômenos. O primeiro fruto de compreensão de alterações no tempo presente, sobretudo o crescimento evangélico de matriz pentecostal nas periferias de São Paulo, a partir da década de 90, que se soma à década de 2000 e 2010, consequentemente, as transformações que ocorrem nas periferias urbanas de São Paulo, e essas transformações pensadas, sobretudo, com intersecções e a coabitação com novos agentes que entram em cena para a disputa do monopólio da violência, com destaque ao PCC. Bom, quanto ao que nós chamamos aí, ou que foi chamado de guerra entre as facções, desde o final do ano passado, nós tivemos uma série de indicativos de um aumento dos homicídios, associado também a uma possível guerra entre as facções e uma contestação da hegemonia do PCC no território paulistano, que é o seu reduto, o local onde essa sua hegemonia mais se manifesta, por ser seu local de nascedouro. Tivemos uma série de boatos somado a fatos, a fatos que foram provados a partir de veracidade, especialmente em Guarulhos, Campo Limpo e região metropolitana de São Paulo, e também a partir de regiões como Itapevi. O que nós podemos constatar, Ivan, é que algumas missões, especialmente de cunho episódicas e pontuais, organizadas por uma frente única entre três grupos, três facções, CRBC, que é o Comando Revolucionário da Criminalidade Brasileira, juntamente com a FDN, a facção do Norte, mais Comando Vermelho, há uma frente única entre esses três atores, entre essas três facções, contra o papel que o PCC ocupa nas periferias de São Paulo, e algumas missões episódicas foram lançadas que sucederam, sim, na morte de alguns membros do PCC e um revide do PCC a fim de manter o seu domínio sobre essas regiões. Esse fato foi realmente ocultado e negligenciado, assim como outros que também ficam às franjas, negligentes. De todo modo, embora esse tema seja um pouco delicado, mas é necessário se pensar com uma delicadeza muito grande, analítica, que essa hegemonia que o PCC opera aqui especialmente em São Paulo e em outros lugares do Brasil, embora contestada de certo modo, não é capaz de inverter a lógica de domínio, O PCC, pelo seu modus operandi e pelo seu histórico, mantém uma hegemonia nos territórios aqui das periferias de São Paulo, e essas operações episódicas não foram suficientes para inverter essa lógica de domínio. Um outro fator que eu acho importante destacar, somado a isso, e muito provavelmente vai ser fruto de reflexão de questões que talvez você queira problematizar, é que nós estamos também em um cenário que precisa ser pensado no ponto de vista geracional. Em que aspecto eu digo isso?
No último período, especialmente a expansão do PCC para a região de fronteira, onde é a rota do dinheiro, onde você tem ali o monopólio pelo mercado da droga, pelo mercado da arma, do contrabando, há um deslocamento de membros do PCC, sobretudo membros que têm uma experiência com guerra, que têm uma experiência um pouco mais longa, e esses membros são deslocados, né, chamados de irmãos, esses irmãos são deslocados até essas regiões para expansão da facção. As periferias, elas vão ficar sob domínio, em grande parte, de uma meninada, de uma juventude que, num primeiro momento, não tem experiência com guerra, não vivenciaram aquilo que ocorreu na década de 90, quando o PCC vai se legitimando, ao mesmo passo que a moralidade, o que a gente vai chamar aqui tecnicamente, mas do ponto de vista analítico, de disciplina do comando. Então, a disciplina, que é essa moralidade que norteia as práticas daqueles que são membros, ao mesmo passo, uma experiência de guerra, esses dois fatores não estão nesses sujeitos que começam a ocupar pontos assim de destaque nas periferias. Isso é um ponto que precisamos comentar, porque vários interlocutores que eu vou identificando vão dizendo a mesma coisa. A quebrada, pensando analiticamente como espaço, né, como território da periferia, está largada, e está largada porque agora tem uma meninada na disciplina do comando. Então, quem está ocupando essa posição são meninos mais novos, que não têm essa experiência com guerra, muito menos esse memorial com os valores que nortearam a década de 90, porque os mais experientes foram alocados nessa expansão para outras regiões. Então, isso pode ter contribuído para que essas missões episódicas tivessem sucesso, mas logo abafadas. Uhum. Sim, e então, em resumo, na verdade, hoje o que a gente tem, essas notícias que a gente ouve de membro do PCC morto, ou membro do Comando Vermelho, ou de outras facções aliadas, ela está muito ligada a uma contestação da hegemonia que o PCC exercia ou exerce nas periferias de São Paulo, porque hoje, na verdade, o PCC estaria centrando suas forças mais nessa rota internacional do tráfico e tudo mais, ele não está tão centrado nos territórios, nas quebradas, como era antes. Não, as periferias de São Paulo continuam sendo os espaços de operação de absoluta hegemonia do PCC. Entretanto, nesse espaço de expansão para a busca de novos mercados, esses espaços, o seu nascedor, o seu reduto, passa a ser ocupado por membros que essas duas coisas, tanto de um lado, não tem uma experiência com a guerra, ao mesmo tempo que não tem a disciplina do comando. Os valores que norteiam a moralidade de seus membros estão longe destes sujeitos e, pontualmente, alguns espaços foram alvo de tentativas de domínio. Todos foram rapidamente abortados. Há uma contraofensiva dos membros do PCC, aqueles que foram, alguns são mortos, mas, consequentemente, o PCC consegue uma contraofensiva, manter a sua hegemonia, mas não deixa de ser uma espécie de contestação, uma vez que você vai ter missões, mesmo que episódicas, tentando disputar o seu território, que é o território, o maior filão, né, a maior fatia do PCC, o local onde ele nasce. E as forças vão ser concentradas a fim de manter essa hegemonia, esse poder que se estabelece na década de 90, se mantém, se expande e vai para outros territórios, tanto no ponto de vista nacional como no ponto de vista internacional, como você havia mencionado. Uhum. Sim. E Wagner, já indo um pouco para essa parte das Forças Armadas, da intervenção no Rio de Janeiro, o que muito se falou, né, veio muito especialista aí dizer que as Forças Armadas, elas não estariam preparadas para lidar com essa questão urbana, essa questão do tráfico, das milícias, etc. Né? Tendo em vista que já há essa contestação da hegemonia do PCC Brasil afora, que há
essa intensificação desse conflito. Qual que é a sua opinião sobre isso? Se algo que até então as polícias militares em si já não conseguiam resolver, ou mesmo fazer parte daqueles acordos, como que fica agora com essa entrada das Forças Armadas? Eu queria saber a sua opinião sobre a atuação das Forças Armadas com relação a essa coisa de guerrilha urbana, de conflito entre facções. As Forças Armadas, de fato, não estão preparadas para lidar com essas questões, né? Bom, Ivan, eu insisto que a hegemonia do PCC, especialmente em São Paulo, se mantém, mas no tocante as Forças Armadas estarem preparadas ou não para lidar com as facções, especialmente com o tráfico e com as guerras que se estabelecem, notadamente no Rio de Janeiro, onde foi o fator que determina a ação do governo do Michel Temer em aprovar esse ato. Eu especialmente acredito que a intervenção militar no Rio de Janeiro é um show pirotécnico que um governo que não tem nenhuma indicação de popularidade armou a fim de tentar equacionar alguns problemas que se avolumam. Nós estamos falando de um governo que não tem aprovação, que tem enormes taxas de reprovação e que conseguiu, mesmo sem aprovação, aprovar medidas que são absolutamente comprometedores, sobretudo no aspecto de congelamento dos gastos públicos por 20 anos, somado à reforma trabalhista e uma pauta que tentava ser aprovada, que é a pauta da reforma da Previdência, mas não conseguiu, junto ao Congresso, o número de votos necessários para isso. Eu insisto que nós estamos falando de um governo que não tem aprovação popular, mas que conseguiu efetivar mudanças estruturais e retrocessos expressivos quando nós pensamos num panorama nacional. O que ocorre, a meu ver, é que as Forças Armadas foi utilizada a fim de tentar resolver um problema de um governo que tem dezenas de problemas. O primeiro problema é não ter legitimidade, né, não ter aprovação alguma. E a fim de tentar resolver, especialmente o problema da falta de popularidade, não conseguir aprovar a reforma da Previdência, no meu entendimento, ele aciona as Forças Armadas a fim de ter um show pirotécnico, de colocar milhares de soldados para ir aos morros do Rio de Janeiro, como se fosse salvaguardar os problemas da violência urbana, especialmente dos crimes violentos. Bom, o que a gente precisa saber de antemão é fazer algumas perguntas pontuais. Onde o governo quer chegar? Né? Como que vai ser a prestação de contas efetivas para a população e para a sociedade civil? De que modo vai ocorrer essa prestação de contas? Esse absolutismo da segurança pública nas mãos de um interventor é algo ao mesmo tempo boçal e extremamente perigoso, porque nós estamos delegando na mão de um sujeito toda a forma de operar segurança urbana. Bom, eu acredito que a forma de lidar com segurança urbana, com violência urbana, e a forma de pensar segurança pública, tanto pelas Forças Armadas, e especialmente pelas Forças Civil e Militar, pelas Polícias Civil e Militar, é parte do problema. Parte do problema que nós temos é a forma como se lida com segurança pública neste país. E a intervenção militar não é a solução, é a perpetuação desse problema. Devemos considerar que Forças Armadas são forças que têm como tônica a guerra, e o objetivo máximo da guerra é a morte. Então, nós estamos em um momento onde as entidades ligadas a direitos humanos precisam estar muito atentas, precisamos ter prestação de contas sobre os resultados que essa medida vem colocando e onde esse governo quer chegar. O problema da segurança pública, não só do Rio de Janeiro, mas também de outros estados do Brasil, é um problema crônico e
essa medida sequer chega perto da equação desse problema, da resolução desse problema. Eu, a meu ver, acredito que é mais uma pirotecnia, porque a pauta de segurança pública é uma pauta eleitoreira, é uma pauta que segura votos, é uma pauta que no ano eleitoral faz sucesso a ponto de nós termos um candidato tão boçal quanto que tem intenções de votos, né, cotado como segundo candidato aí à presidência, especialmente com uma pauta de segurança pública. Na última eleição, nós tivemos também uma série de deputados que foram eleitos com essa tônica. Então, a gente precisa ter muito cuidado, não acredito que é uma forma de resolução, ao contrário, é uma pirotecnia, é uma maquiagem de um governo que não tem legitimidade, que não tem apoio popular e que, a fim de tentar salvaguardar as migalhas de apoio que tem, vai colocando uma série de coisas em risco, especialmente vida de pessoas. Sim. E, Wagner, conforme você falou, que é uma pirotecnia que, na verdade, não tem o objetivo de resolver o problema de fato, né? Além de não resolver o problema, e além de todas as mortes que isso possa vir a causar, a morte de pessoas inocentes e tudo mais, além disso, você acha que, além de não resolver o problema, essa pirotecnia toda possa respingar em outros lugares, porque a gente sabe que ele usa esse discurso da intervenção militar no Rio de Janeiro como se a violência, como se as facções estivessem presentes só no estado do Rio de Janeiro e como se isso não fizesse parte de toda uma rede, né, que se espalha aí por todo o país. Então, além de não resolver o problema, você acha que isso pode se espalhar e ampliar o problema? Bom, Ivan, nós temos o decreto que foi assinado pelo presidente autorizando essa intervenção militar, indica a ação em outros estados. Isso é uma questão absolutamente agravante, que nós precisamos tomar cuidado. Uma outra questão que nós devemos entender é a particularidade do Rio de Janeiro, sobretudo aspectos muito pontuais de como que o monopólio da violência e a disputa por esse monopólio é colocado, especialmente entre as facções. No Rio de Janeiro, nós temos uma disputa entre algumas facções pelo território. O território é muito importante. Nós vamos ter não somente Comando Vermelho, mas também a atuação dos Amigos, chamado aqui de ADA, o Terceiro Comando Puro, e as milícias que ocupam determinados territórios. Em decorrência, especialmente do que ocorreu no feriado do Carnaval, onde essa guerra entre as facções foi manifestada pela grande imprensa com uma cobertura muito bem direcionada, de um modo cômico, como se isso tivesse alcançado patamares maiores do que o que já era comum, somado a um cenário político que nós precisamos entender quais são os motivadores políticos, quais são as motivações econômicas, as disputas pelos discursos, né, e pela resolução dos problemas de segurança pública, nós verificamos uma ação, uma varinha mágica que um governo aciona colocando as Forças Armadas nas ruas. Esse caça às bruxas que as Forças Armadas têm ativado, acreditando que agora nós vamos resolver todos os problemas, seguindo os bandidos, acabando com as facções, isso não tem resultado e respinga em outros locais, sim. De que modo? Esse caça às bruxas, em um primeiro momento, vai ser, a meu ver, esse caça às bruxas vai ser acionado com prisões sumárias, e nós precisamos tomar muito cuidado com esses mandados coletivos, que foi uma tentativa do governo que tem sofrido muita resistência, de fazer mandados coletivos, seguir as casas. A Folha de São Paulo deu anteontem uma matéria de capa onde tinha algumas crianças em caminho de ida ou de volta para a escola sendo abordadas e as suas mochilas sendo revistadas. E isso é uma coisa que nós precisamos ter muito cuidado, precisamos estar atentos, as entidades precisam fazer as denúncias e nós precisamos
observar isso com muita atenção. O que nós precisamos também perceber, analisar, Ivan, é que no Rio de Janeiro, essa disputa pelo território é muito convencional, diferentemente aqui de São Paulo, onde nós não temos essa disputa. O PCC ele tem um modo de atuação e outros grupos que aparecem, eles não têm essa esfera de atuação, esse modo de onde essa guerra se ativa. No Rio de Janeiro, essa guerra está o tempo todo, e daí nós tivemos semana passada uma cobertura, e retrasada coberturas midiáticas dignas de roteiros de cinema, onde você via as pessoas deitadas no chão, trocas de tiro, paralisações de vias de grande acesso, e o apelo que isso tomou como se fosse realmente necessário uma coisa imediata ser feita. E foi feita de modo irresponsável e de modo muito perigoso. Como nós temos aí uma pauta, nós temos um decreto que indica que outros estados também podem ser acionados na mesma medida, acredito que, num primeiro momento, o governo vai tentar dar resultados positivos, vai tentar sinalizar que o objetivo está sendo alcançado. Então, uma série de prisões de armas, prisões de drogas. Então, olha, tá vendo como nós estamos resolvendo o problema? E agora que talvez ganhe uma certa popularidade, isso pode ser acionado em outros estados. Isso, ao mesmo, é irresponsável por vários fatores. Um dos fatores que causa irresponsabilidade é você tirar a autonomia dos estados e delegar ao governo federal a resolução da segurança pública. Então, os estados, eles perdem a sua autonomia. E aí as Forças Armadas vão segurar um pepino, uma conta que não é necessariamente de competência das Forças Armadas. Isso certamente pode respingar em outros estados por várias performances, desde o próprio decreto indicando isso, como também essa geopolítica da violência urbana, especialmente das facções, sendo expandida para outros territórios. Uhum. Sim, e uma coisa que eu queria abordar contigo também, Wagner, que chama atenção, é que, conforme você falou, durante o Carnaval, pouco antes de ser decretada essa intervenção, se fez toda uma narrativa de que a violência no Rio de Janeiro haveria explodido, né, para justificar realmente essa medida, né? Só que se a gente for analisar dados concretos mesmo, né, não teve nenhum fato novo no Rio de Janeiro este ano, nem no ano passado. Os índices de criminalidade se mantiveram no patamar, não que o Rio de Janeiro seja uma cidade em que não há violência, mas os índices se mantiveram dentro de uma certa normalidade, né? E aí, só para a gente pontuar alguns dados específicos, né, por exemplo, no Atlas da Violência agora de 2017, mostra que o estado em que se mais cresceu a violência nos últimos anos foi o estado do Ceará, né? Só o janeiro, agora esse mês de janeiro de 2018 no Ceará, foram mais de 469 mortes só em janeiro, 469 homicídios, né, dados da própria Secretaria de Segurança Pública lá do estado do Ceará, que mostram que a violência lá saltou 545% nos últimos 20 anos, são dados assim alarmantes, mas que não receberam aí a mesma atenção da mídia, como foi o caso do Rio de Janeiro agora, né? Então, eu queria saber o que você acha, que efeitos práticos isso pode causar? Você fazer uma pirotecnia toda no estado como o Rio de Janeiro, com intervenção militar, etc., enquanto não há nenhum fato novo, enquanto há estados como o Ceará, em que os homicídios só aumentam, não há esse discurso, não há essa narrativa midiática. Que riscos a gente corre? Você acha que essa pirotecnia no Rio de Janeiro pode abafar a situação da criminalidade em outros estados e favorecer aí o crescimento das facções nessas regiões e tudo mais? Bom, Ivan, essa questão é importante porque você tem, de fato, o estado do Rio de Janeiro na manutenção de índices de violência e de crimes violentos que, se tiveram alterações, não foram expressivas para mais ou para menos, se manteve muito regular e os indicadores apontam isso.
enquanto em outros estados, e especialmente você destaca o Ceará, mas também pode ser pensado em Sergipe e estados no norte, nós vamos ter uma explosão de crimes violentos, especialmente manifestados em número de homicídios. E aí, o que faria, ou o que justificaria uma intervenção de tamanha repercussão em um local onde o modo de operação do problema se mantém, em face de outros que nós percebemos uma alteração expressiva e aí a atenção parece que não é focada. Eu acredito que num primeiro momento, essa pirotecnia, esse show pirotécnico, esse espetáculo do Rio de Janeiro, é um caso que pode certamente respingar em outros estados, especialmente na busca de legitimidade do governo, de um governo que não tem legitimidade, não tem apoio popular, não tem nenhum indicador que o coloque em expressões positivas. Por outro lado, essa ação midiática, especialmente nas últimas semanas, as últimas 2, 3 semanas, sobre o Rio de Janeiro, tem causado muito furor. Tendo em vista também a posição do Rio de Janeiro enquanto um espaço que recebe muitos turistas, é um estado que tem muita visibilidade internacional, nós tivemos Olimpíadas, uma participação também, assim como em outros lugares, né, mas na Copa do Mundo, então o Rio de Janeiro acaba se tornando esse chamariz, mesmo quando outros locais apresentam indicadores de crimes violentos, especialmente de homicídios muito maiores do que o Rio de Janeiro, e parece que não é um problema para esse governo, mas o problema central é o Rio de Janeiro. Especialmente no caso do Ceará, onde você indica, nós tivemos na última década, e você usou como indicador o Atlas da Violência, o mapa da violência, nas últimas décadas, na última década especialmente, nós temos uma linha contínua de crescimento no número de homicídios no estado do Ceará, até o ano de 2014, onde esse indicador apresenta um crescimento maior, especialmente no ano de 2015. No ano de 2016, esse indicador de violência despenca, né? Os homicídios no Ceará declinam de modo absoluto. Bom, há algumas hipóteses para que isso ocorra. Antes das hipóteses, a gente precisa entender que o estado do Ceará tem uma particularidade muito parecida com São Paulo no início da década de 90, com o processo do surgimento, da expansão e da hegemonia do PCC nas periferias, especialmente aqui no estado de São Paulo. No ano de 2016, nós percebemos no estado do Ceará uma espécie semelhante de um não matarás, porque o Ceará tem um indicador que vai ser muito significativo no número da queda de homicídios. Alguma coisa concreta ocorreu ali para que saltasse do ano de 2015 de 4.163 homicídios para 2016 para 3.087. A queda é muito brusca, muito expressiva e se acentua no ano de 2017, onde passa de 5.000 e já iniciamos o ano de 2018 com números muito expressivos. O que nós temos, né, num primeiro momento, é que desde meados da década de 80, tem uma atuação do Comando Vermelho no estado do Ceará, e o Comando Vermelho tem muito essa tônica da guerra, tem muito essa tônica do domínio do território, tem muito essa característica de guerra mesmo, particular do Comando Vermelho, e o PCC lenta e gradualmente começa a acessar o território, e a sua forma de atuação e de pensar a ocupação sobre territórios, o modo como ele se arranja nos espaços, vai também surtindo efeito, especialmente quando esse não matarás também chega, a meu ver,
no Ceará e se expressa em 2016, onde esses indicadores de homicídio despencam. O que nós vemos é que essa disciplina do comando, essa disciplina do PCC, esse modo de operação, a sua moralidade, essa ideia de que ninguém mata sem que exista uma ordem regular, esses caracteres, essas formas de operações particulares do PCC, surtem um certo efeito, mas, ao mesmo tempo, essa disciplina vai sofrer uma resistência, especialmente por uma juventude que está correndo para outra linha, né, da disciplina do comando. E essa juventude acredita-se que vai ser a responsável pela criação do GDE, tá, os Guardiões do Estado, que vão ganhar uma visibilidade muito grande quando tem aquela chacina no Forró do Gago, no mês passado, ou nas semanas anteriores, quando se identifica a maior chacina do estado do Ceará. Então, de um lado, nós temos indicadores de homicídios absolutamente alarmantes, que eles vão se mantendo contínuos até que em um determinado momento, em 2015, ele diminui. Já é possível, se você mesmo indicou o mapa da violência como indicador, ele vai dizer que no ano de 2014, os dados, se eu não estou errado, me parece que em 15 ele vai para 4.626, em 16, em 2014, 4.626, em 2015 diminui para 4.100, já tem uma diminuição significativa, pode ser sentido, e no ano de 2006 esse número cai de modo muito mais acentuado para 3.087, segundo os indicadores. Bom, e aí volta em 2017 com uma explosão onde passa dos 5.000 homicídios. Aí nós vamos ter uma letargia, e especialmente a disputa entre três grupos, né? De um lado o GDE, os Guardiões do Estado, disputando espaços e mercados com o PCC e também com o Comando Vermelho. Então, essa guerra é ativada no estado do Ceará, e os números indicam aumento nos indicadores de homicídios. O que ocorre é o que você havia questionado no início, é que mesmo esses indicadores sendo alarmantes a ponto de ter mais de 5.000 homicídios no ano de 2017, não foi objeto de atenção do governo federal a ponto de ter um posicionamento público. Isso ficou esquecido. O estado do Rio de Janeiro tem indicadores que se mantêm. Entretanto, a visibilidade, especialmente a cobertura midiática das últimas 2 semanas, com destaque à semana do Carnaval, colocou o estado do Rio de Janeiro como se fosse uma terra de ninguém, onde era necessário fazer alguma coisa, e tirou um coelho da cartola, que foi essa medida irresponsável, essa medida perigosa, chamada intervenção militar. Isso pode sim respingar em outros estados, porque se der caldo para manga, se o governo começa a galgar aí algum tipo de aprovação, ele pode colocar isso em outros locais, porque o decreto prevê isso, Ivan. Sim, sim. E, Wagner, uma coisa que a gente até comentou antes da entrevista, que eu queria que você explorasse um pouquinho mais isso, essa questão de como a chegada agora dessa intervenção militar das Forças Armadas muda a dinâmica desse jogo entre as facções, porque se a gente entender isso como um jogo de xadrez, né, nós tínhamos alguns jogadores que são essas facções espalhadas pelo Brasil, a gente tem o governo, o Estado em si, representado pelas polícias, né, pelas secretarias de segurança pública, mas agora entra um novo agente nesse jogo, que são as Forças Armadas, né? Então, na prática, como você acha que muda, até geopoliticamente falando, essa dinâmica dos conflitos entre as facções, que já passaram por vários períodos? Então, foi através dessa dinâmica que houveram os períodos de pacificação, que houveram os períodos de mais violência, tudo isso estava dentro desse jogo já pré-estabelecido, né? Com a entrada desse novo agente, desse novo jogador, que são as Forças Armadas, o que muda na prática? Bom, essa questão é muito interessante, porque a ideia de
tanto de um jogo de xadrez, onde as peças se movimentam, assim como de uma geopolítica, abre campos reflexivos. Há interessantes e importantes trabalhos que estão sendo produzidos e que foram produzidos, e eu vou citar especialmente aqui no eixo Rio-São Paulo, embora outros colegas e pesquisadores façam com muita competência em outros locais, há um campo na sociologia da violência, há um campo na história social, na antropologia urbana, que merece ser destacado, mas é um cenário novo. Esse é um cenário novo. Nós temos trabalhos com excelência, como da colega Karina Biondi, que agora está no Maranhão, assim como trabalhos de um colega aqui da Federal de São Carlos, o Gabriel Feltran, que coordena um grupo muito bacana chamado Na Margem, onde uma série de pesquisas sobre as margens, as bordas das cidades são investigados, juntamente com Ronaldo Almeida, na Unicamp, a Dalton Marques, um colega chamado Lucas Medrado, a Camila Nunes Dias, aqui da Federal do ABC, César Teixeira, no Rio de Janeiro, a Cristina Vital da Cunha, também no Rio, e outros colegas têm produzido reflexões densas e muito importantes sobre essa questão, tanto da violência em si, das facções, como as intersecções que tem com outros agentes. Mas nós temos uma questão nova, né, que é a entrada desse outro elemento, que é o elemento da intervenção militar no estado do Rio de Janeiro. Bom, as minhas pesquisas, especialmente com a contribuição desses colegas e outros que estão produzindo, têm indicado que nós identificamos que a região de fronteiras, especialmente a região norte, e toda a região de fronteira do país, onde está a maior fatia do bolo para a disputa do mercado e do dinheiro. É onde o dinheiro circula. Então você tem ali a disputa pelo mercado da droga, o mercado do contrabando, o mercado do tráfico de armas, e esses atores, né, eles estão nessas regiões, Comando Vermelho, FDN, PCC, e outros, né, não somente esses, mas diversos outros. A intervenção militar no Rio de Janeiro coloca um rearranjo nesse jogo de xadrez, uma vez que especialmente o Comando Vermelho, mas não descartando que tem outras facções também no Rio, como o papel das milícias, o papel do Terceiro Comando Puro e do Amigo dos Amigos, mas focando no caso específico do Comando Vermelho, que tem um papel um pouco anterior, que tem um papel um pouco mais antigo e que também tem uma fatia maior nessa pizza das facções. O que nós temos é que essa intervenção vai rearranjar esse jogo, uma vez que a disputa dessas regiões de fronteira continua, mas enquanto o Comando Vermelho tem que lidar também com a manutenção do seu território e salvaguardar os seus membros, os seus atores, correndo de dois lados, né, como se fosse uma ação dupla. De um lado, você tem ali a disputa, talvez até tripla. De um lado, você tem a disputa, como que a gente vai equacionar essa questão pela disputa com as outras facções, como nós vamos salvaguardar a nossa própria ação e como nós vamos também equacionar essa questão aqui na região de fronteira, onde o dinheiro está circulando. Então, a intervenção militar no estado do Rio de Janeiro coloca novos movimentos, novas peças, de modo que, especialmente, a articulação do PCC pode ter um favorecimento. Agora, é certo que a gente precisa voltar a pensar que, se de um lado o foco central é a intervenção no Rio de Janeiro,
as questões se avolumam e se permanecem em outros estados. Não podemos perder de vista que é uma medida pirotécnica e que daqui a pouco ela vai embora, daqui a pouco ela vai acabar. Embora o decreto ele esteja previsto até o final do ano, até dezembro, pode ser que se estenda, quero acreditar que não, mas pode ser que ele encerre antes, e aí o jogo se abre novamente. Então, a gente precisa ter muita sensatez e muito cuidado de analisar o movimento dessas peças, porque vai carecer muito de como essa questão política vai sendo atuada, como os atores políticos, os mobilizadores políticos, eles vão se articulando e como isso interfere nesse movimento de cada facção, de cada ator, das disputas no mercado local, no mercado global. É um jogo de xadrez mesmo que está aberto. Sim. E você acha que, você afirmou isso agora, eu me recordei de ler sobre outras pessoas fazendo essa análise, dizendo que essa intervenção pode abrir espaço para que o PCC se consolide ainda mais, aumente a hegemonia que ele já tem ao redor do Brasil. Você concorda com isso, que dentro desse jogo de xadrez, o PCC possa sair ganhando com essa entrada aí desse novo agente das Forças Armadas? Bom, diferentemente, Ivan, do modo de atuação de outras facções, o PCC tem uma particularidade muito específica. E essa particularidade consiste em evitar a guerra. A guerra é pensada quando se busca a paz. Não é à toa que a gente tem uma música que faz alusão a isso. É pela paz que o comando faz a guerra. Então, no início da década de 90, o PCC faz muita guerra, mas faz guerra pela paz. E essa ideia de paz, esse ideário de paz se mobiliza e se efetiva em seu imaginário a ponto da sua expansão e da sua hegemonia e consequente expansão em São Paulo e outros lugares. O que ocorre é que, como o PCC evita a guerra, mas sim algumas frentes únicas, algumas convergências, alguns acordos, atuar de modo parceiro com atores que atuam em determinadas regiões, as quais ele vai buscando atuação, isso favorece de modo expressivo, porque se de um lado nós temos o que motivou essa intervenção militar, foram duas questões em especial. A primeira foi esses arrastões que ocorreram durante o Carnaval, especialmente a repercussão negativa que deu na mídia, tanto local, né, nacional, como na grande mídia nacional, como na mídia internacional, por conta de muitos turistas serem alvos desses arrastões e pegou muito mal. Por outro lado, você tinha em concomitância a guerra pela disputa de territórios entre as facções do Rio de Janeiro, paralisação de vias, especialmente linha amarela, isso repercutiu bastante também, tanto nacional como internacionalmente. Como o modo de operação do PCC não é por esse canal, pela pacificação, ele vai se esparramando e você não percebe a disputa, você não percebe as disputas pelos mercados e pelos territórios. Então, nós podemos pensar que, de certo modo, há um certo privilégio do PCC e de seus membros com esse cenário, mas é um jogo aberto, né? Nós não podemos fechar nada, é uma hipótese muito importante, partindo do pressuposto, ou partindo da experiência de atuação do PCC em São Paulo e outros locais. Ele, em todo local onde ele chegou, foi muito menos pela guerra e muito mais por arranjos internos, por frentes únicas, por acordões e vamos chegando e vamos evitar a guerra, porque a guerra custa muito caro, né? A guerra custa vidas, mas a guerra também custa dinheiro, e ninguém quer perder dinheiro. Como ninguém quer perder dinheiro, então a guerra é evitada. Nesse sentido, tendo em vista a experiência de atuação do PCC,
podemos levantar a hipótese que há um certo favorecimento, mas é uma questão que não dá para deixar, que não dá para fechar, é uma boa hipótese. Sim. E só mais um aspecto, Wagner, que eu queria saber sua opinião, é que é o seguinte, assim, a impressão que as pessoas, quando se ouve falar da guerra de facções, seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro, um conflito entre um membro do PCC e a notícia da morte de um membro do Comando Vermelho, as pessoas às vezes olham esse tipo de notícia e passa-se a impressão de que é algo até então muito restrito a essas facções ou as comunidades que as envolvem, as periferias e tudo mais. Isso eu falo no pensamento do leitor, do espectador aí de classe média e tudo mais. Então é aquele pensamento como algo que não me afeta diretamente, né? Você acha que a intervenção militar em si ela possa expandir esses conflitos para outros locais e que a sociedade como um todo passe a visualizar essa guerra mais de perto agora? Essa sociedade que eu digo, essa classe média e tudo mais que insiste em ver a criminalidade, a guerra entre facções e a polícia e tudo mais como algo que não te pertence, né? Você acha que agora com esse discurso militar, com essa intervenção e tudo mais, seja algo que fique mais próximo dessas pessoas? Bom, embora a guerra seja evitada, tem que se pensar sempre na tônica de que pelo menos, especialmente no caso do PCC, é pela paz que o comando faz a guerra. Em momentos pontuais, muito específicos, ela se faz necessária, mas é um sacrifício custoso. A guerra custa muito, é muito caro, é muito custosa, e os indivíduos que estão nessa disputa, particularmente aqueles que estão inseridos na lógica do PCC, optam por evitá-la. Mas há situações às quais as disputas elas não são equacionadas em frentes únicas ou em convergências, e aí a guerra é ativada. Tendo em vista que nós estamos em um momento muito delicado, onde essa questão ganha uma visibilidade muito grande, as pessoas passam a ver essas questões, passam a ver especialmente a disputa entre facções como, primeiro, uma novidade e depois com um certo temor, né? E, de fato, né, nós estamos falando de operadores que estão disputando o monopólio da violência e, em caso de guerra, as pessoas vão morrer. Mas isso sempre afetou especialmente as periferias. As periferias convivem com essas experiências, com as experiências de disputa, de regulação do crime violento, do monopólio da violência há muito tempo. Pensando no caso especialmente de São Paulo, nós temos a década de 90, né, pensando em um recorte temporal, onde você tem indicadores enormes de homicídios, uma série de produções, tanto no ponto de vista da literatura acadêmica, como também jornalística e também dos próprios atores locais. Então, década de 90 é uma década de guerra. Não é à toa que os Racionais MCs têm um disco chamado Holocausto Urbano, ou um outro chamado Sobrevivendo no Inferno. Não é à toa que o próprio Racionais, numa música clássica, tem como título uma fórmula mágica da paz. Viver na periferia é encontrar uma fórmula mágica da paz, onde uma outra letra diz que 27 anos contrariando as estatísticas. Ou seja, é um cotidiano, é uma experiência muito comum a quem vive em periferia, quem vive nos bairros pobres, quem vive em condições limítrofes, onde a segurança pública é parte do problema, não é a solução. A gente precisa pontuar isso com muita clareza, de que há um binarismo no pensamento midiático, especialmente da grande imprensa, que perpetua a ideia de que existe o bem e o mal. E o lado do bem é o lado do Estado, o lado do mal é o lado dos operadores, esse lado que a gente chama de crime organizado, de facções criminosas. E desse modo, o bem, que é o Estado, e juntamente com as suas instituições, precisam criar condições necessárias para que vence o mal. Não é bem por aí. O modo de atuação da segurança pública é parte do problema.
não é o bem, é Uhum. parte do mal. Todas as políticas de segurança, especialmente as que nós testemunhamos, são fracassadas, elas não apresentam resultados efetivos, resultados qualitativos, e o que nós vemos, especialmente nesse momento pirotécnico, irresponsável do governo do presidente Michel Temer, é tentar cobrir um problema trazendo uma solução mágica, que também é o problema. As Forças Armadas sequer indicam parte da solução. Eu fico muito preocupado quando se faz um clamor público, e de fato nós temos problemas de segurança pública, nós temos quem está morrendo são as pessoas pobres, quem está morrendo são os trabalhadores, são moradores de periferia, que sempre estiveram morrendo. Essas pessoas sempre morreram, essas pessoas entram em indicadores, apenas em indicadores, mas a experiência e a vitalidade da sua condicionalidade de vida não é colocada como uma coisa que, de fato, deve ser apreciada, deve ser pensada. O clamor pirotécnico consequente de uma grande cobertura midiática a problemas que são convencionais vai aumentar um problema que é a morte de pessoas inocentes. A entrada do Exército nos morros do Rio de Janeiro, nas comunidades pobres do Rio de Janeiro, porque o Exército ele serve para guerra. A tônica do Exército é guerra. E a qualidade, os indicadores, quantas pessoas morreram. Então, a gente precisa ter muita sensatez, a gente precisa ficar com os olhos muito, muito atentos. As entidades de direitos humanos precisam ficar muito, muito bem posicionadas, de modo que a gente denuncie qualquer violação de direitos humanos. O que ocorre é que, a fim de tentar dar resultados positivos de modo imediato, por uma ação politiqueira, de um governo que não tem responsabilidade, de um governo que não tem aprovação, de um governo que a cada vez mais apresenta atos que são atos irresponsáveis, atos que são boçais, contraditórios, as pessoas, os trabalhadores, a população ser vítima dessa ação. Então, eu não acredito que a intervenção militar resolva, ao contrário, maximiza o problema. Eu não acredito que a segurança pública, como vem sendo tratada, vai resolver, ao contrário, é parte do problema. E essa ação pirotécnica, essa ação de cinema hollywoodiano, de colocar um monte de gente com armas, vai matar pessoas. Sim. E quem vai morrer é o cidadão pobre que está sendo vítima o tempo todo. E só entra na estatística. Então, a gente precisa ter cuidado para mensurar isso com muita sensatez, com muita serenidade, com muito cuidado, porque os indicadores, uma vez que você tem um general que diz, olha, nós precisamos ter um salvo-conduto para entrar no morro, nós não queremos uma comissão da verdade que aprecie as nossas ações, é uma carta branca para matar. É uma carta branca para matar. E é uma carta branca uma carta para matar a população civil. Então a gente vai entrar, a gente vai atirar e morra quem morrer. Eu não estou me importando com quem vai morrer, e aí pega um 38 enferrujado e vai dizer que o problema da segurança é esse 38 enferrujado. O problema da violência não é alguns garotos sem camisa que andam com fuzis na mão. A questão da violência, o buraco é muito mais embaixo, né? E vamos ver se tem culhão, se tem coragem de fazer um ato coletivo para ir até o Congresso Nacional. Esses sujeitos, eles são protegidos. A Zona Sul é protegida. Quando o morro desce no asfalto, vira um problema. Mas quando está sendo morto no morro, não virou problema. Então, a gente precisa ter muito cuidado, Ivan, com esse cenário que nós estamos vivendo. Claro. Legal, Wagner. A gente já até passou um pouco do tempo aqui, mas foi ótima a reflexão. Acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa. E aí, para finalizar, eu queria abrir o espaço para você. Eu até vi seu livro que está aí atrás. Pode falar um pouco sobre o que aborda o seu livro. O Wagner, ele tem um livro, como ele citou no começo, para quem perdeu o começo da transmissão, um livro que fala sobre a intersecção aí das igrejas neopentecostais e o PCC, justamente,
que a gente falou tanto aqui hoje, nas periferias de São Paulo, né, Wagner? Então, queria que você falasse um pouco por cima aí sobre qual que é a temática abordada aí no seu livro. Bom, Ivan, eu reforço os agradecimentos, parabenizo a ação da Fórum em abrir um espaço para uma reflexão. Agradeço aos ouvintes, às pessoas que estão nos acompanhando, e esse é um outro ponto que nós devemos ampliar as nossas reflexões. Bom, quanto às pesquisas às quais eu tenho me concentrado nos últimos anos, a minha preocupação especial são as transformações que ocorrem nas periferias de São Paulo, tendo como um indicador de temporalidade a década de 90. Então, eu faço uma análise, um recorte do tempo presente e as alterações expressivas que ocorrem entre as décadas de 90 e agora 2010, e os indicadores que eu uso, especialmente o crescimento evangélico e a reordenação do modo de operação do crime violento nas periferias, a ponto de se cruzar esses dois elementos, fé e crime, que é o título do livro que tem aí. É fruto de um trabalho de um mestrado que eu fiz no programa da PUC de São Paulo entre os anos de 2011 e 2013, e agora no doutorado eu me concentro especialmente a entender as igrejas menores, esse é o título que eu tenho usado, as igrejas menores nas quebradas de fé, a pulverização do pentecostalismo nas periferias de São Paulo. O objeto da pesquisa consiste exatamente nisso, em mensurar quais são as razões que contribuem para compreender o crescimento evangélico nas periferias de São Paulo e, consequentemente, a intersecção, a coabitação desse tipo específico de pentecostalismo com esferas do crime, ou esferas especialmente, ou atores especialmente ligados ao PCC. Esse trabalho, ele ainda está em construção, ele encerra esse ano, eu preciso encerrar, e as pesquisas têm algumas hipóteses que me asseguram o problema central, mas a cada vez que a gente está a campo, nós temos novas interpretações. Essa questão que nós estamos assistindo agora coloca esse tabuleiro analítico em uma nova onda de análise, e as questões elas vão se sobrepondo. No geral é isso. Eu tenho pesquisado muito o crescimento evangélico, particularmente do pentecostalismo, a coabitação nas periferias entre evangélicos, ciganos, PCC, associativismo civil e outros atores que mobilizam o cotidiano das periferias de São Paulo, que é ainda uma região que fica às bordas da análise, embora a academia venha trabalhando nos últimos anos, mas que por décadas ficou às margens da compreensão, nas franjas analíticas, e eu procuro colocar periferias e seus atores dentro de um campo de importância analítica para ver se a gente consegue entender o tempo presente. Sim, bacana, legal, Wagner. Bom, então, fica a dica aí de leitura, o livro do Wagner, Fé e Crime, Evangélicos e PCC nas Periferias de São Paulo. Para quem perdeu nossa transmissão ou pegou na metade, pegou no final, esse vídeo vai estar disponível dentro de alguns instantes na íntegra, finalizando a transmissão, e a gente vai postar na página do Facebook da Fórum, para que as pessoas possam assistir a íntegra, e amanhã a gente também já publica uma matéria destacando os principais trechos aqui da entrevista e também com o vídeo na íntegra. Obrigado, Wagner, pela disponibilidade, pela reflexão, e a gente vai seguir ainda analisando muito essas pautas aí, a gente conta contigo. Obrigado, Wagner. Até a próxima. Obrigado, um abraço a todos, obrigado a quem ouviu, muito obrigado a Fórum, nos vemos em breve. Valeu, boa noite, pessoal. Tchau, tchau.